Bom, nessa série de vídeos a gente vai falar sobre o tipo de dados caractere do R. Em outras linguagens de programação, esse tipo de dados é chamado de cadeias de caracteres ou strings. Inclusive o nome mais comum entre programadores é mesmo strings, programadores brasileiros. Bom, sendo vetores a base do R, né, necessariamente a gente vai falar de vetores de caracteres, mesmo que sejam vetores com um elemento só. Ou seja, vetores unitários, né? Ainda assim, claro, né, são vetores. Bom, como as cadeias de caracteres são tão importantes para o R e, na verdade, na maior parte das linguagens, a gente vai dedicar uma série de vídeos a elas, né? A gente vai falar de conversões, de formatações de dados, de buscas e manipulações de conjuntos maiores de caracteres. Bom, as funções que lidam com o tipo de dados caractere em R são relativamente simples, mas elas têm muitos detalhes de operação. E aí, para que os vídeos não fiquem muito longos, os assuntos vão ser quebrados em vários vídeos pequenos. A gente está tentando gerar vídeos que deixem muito claros os assuntos tratados. E aí eles vão poder parecer triviais para programadores experientes. Mas os objetivos nessa série de vídeos e no livro que está sendo base e vai em seguida ser gerado a partir desses vídeos, os objetivos são dois, né? Primeiro, a gente quer realmente atender programadores iniciantes. E como muitos recursos do R são bem diferentes das linguagens de programação convencionais, a gente acha que é melhor pecar por excesso de clareza do que por falta dela. E a gente vê esses vídeos como ponto de apoio para programadores iniciantes em R, mesmo que eles tenham experiências em outras linguagens. E, modéstia à parte, eles vão poder ser úteis também para programadores experientes em R, caso eles não se recordem de algum detalhe que o vídeo estiver abordando. Isso é normal, né? Essas linguagens de programação são complexas, cheias de informações, então é normal a gente, na medida que não estiver trabalhando diretamente com alguma coisa, que a gente se esqueça de algum detalhe. De qualquer modo, a gente vai estar também falando de coisas que são relativamente avançadas, ou pelo menos coisas que não são tão populares assim, tão tratadas em geral na maior parte dos tutoriais mais populares. Ou seja, vai ter, acreditamos, né, que mesmo para quem é experiente em R, vai ter alguma novidade, alguma coisa interessante. Bom, os computadores, eles trabalham internamente na tal da base binária. Na base binária, vulgo bit aceso, bit apagado, carga positiva, carga negativa, vetor para o norte, vetor para o sul, etc. Tudo que tem coisas de dois estados pode representar um bit. E esse negócio de bit, etc., é muito conveniente. Os computadores são muito rápidos, justamente pela simplicidade de mexer com bits, tá? E também é muito eficiente. Por exemplo, em 64 bits, eles conseguem representar aqueles números monstruosos que a gente já viu num episódio anterior. Então, é muito conveniente. Só tem um problema. Mesmo que a gente consiga até, como ser humano, tal, que no fundo criou os computadores, mesmo que a gente consiga entender os bits, ler lá os bits, não sei das quantas, não é nada conveniente, é muito chato. E então é preciso ter uma outra forma de apresentar os resultados para os seres humanos. E essa forma são os caracteres, as strings de caracteres, as cadeias de caracteres, tá? Elas são muito importantes e toda linguagem de propósito geral, ou pelo menos mais ou menos geral, como R, né, vai ter um jeito de mexer com caracteres. E é por isso que a gente vai ter aqui uma sequência de 3 vídeos. Bom, eu já tenho conversado com bastante gente,
tanto professores quanto leitores aqui, pessoas que estão assistindo os vídeos, e em algumas delas tem a sensação de que os vídeos são muito básicos. Então, essa vai ser uma ocasião que elas vão concluir que não estão sendo tão básicos. Não porque eu realmente tenha a intenção de fazer vídeos complicados, a ideia realmente é explicar tudo do jeito mais simples possível. Que um grande físico, que era o Richard Feynman, falou uma vez que a gente só entende um assunto quando consegue explicar ele para uma criança de 8 anos de idade. Então, no fundo, essa é a ideia daqui dos vídeos e do curso e do livro que vai ser gerado a partir deles. É deixar tudo de um jeito muito simples. Como eu já falei desde o início, o típico do programador R, ele quebrar a cabeça, aprender a fazer as coisas sozinho, tal, muitas vezes, porque não tem documentação, e depois que ele aprendeu, ele não conta para ninguém. É uma brincadeira, mas é mais ou menos assim que algumas coisas acontecem do ponto de vista dos especialistas. E aqui a ideia é a gente tentar passar os assuntos mais bacanas, tal, mais práticos, de um jeito muito simples para todo mundo conseguir entender, e seguindo sempre aquela base do mingau quente se come pela borda, ou seja, a gente começa do assunto mais simples que a gente possa para fixar o conceito, e depois vamos acrescentando coisas, não digo tornando mais complicada enfim, a abordagem, mas depois de ter uma base sólida, a gente consegue construir em cima dela, tá? E aí, mais ou menos que nem quando está comendo uma tigelinha de mingau, você começa pela borda, que está fria, aí terminou de comer a borda, um pouquinho mais para dentro já do prato já está mais frio, você pode comer e assim vai. Se você começasse, enfiasse a colher no meio do prato, viria um mingau muito quente, você não conseguiria digerir. E é a mesma coisa, se a gente abordar qualquer assunto supondo um monte de conhecimento que a gente não tem, a gente vai quebrar a cara. Então é melhor começar devagarinho, aprendendo as coisas de pouquinho, e depois, naturalmente, a gente vai estar lá na frente sabendo coisas complicadas. Bom, aqui a gente vai estar convertendo nesse programinha, vamos estar convertendo números para strings, tá? Que são um dos principais usos das strings, é apresentar números, ainda mais no caso do R, que é uma linguagem, um ambiente focado em estatística, onde você realmente precisa fazer contas com os números. Então, aqui N1, N2 e N3 são 3 números, tá? Na verdade, 3 vetores, né? Aqui um vetor de uma posição, aqui outro vetor de uma posição e aqui um vetor de 10 posições. Esses dois primeiros vetores, né, são números em dupla precisão. Em qualquer outra linguagem que eu já tenha esbarrado por aí, isso aqui seria um número inteiro. Mas no R, os números principais, vamos dizer assim, os mais importantes, são os números de dupla precisão. Então esse número aqui, ninguém falou nada, mas a sintaxe dele parece de um número inteiro, mas no R, como tudo é mais levado a sério para os números de dupla precisão, isso aqui é um número de dupla precisão. E esse aqui nem precisaria falar. Ele está escrito numa forma que é chamada notação científica. O que está escrito aqui é o seguinte, 1.456, que já é um número, sem dúvida, não inteiro, né, um número em dupla precisão, e esse finalzinho aqui é -7, quer dizer, vezes 10 a menos 7. Ou seja, o que está escrito aí é 0, uma sequência de 6 zeros, aí 1456, tá? Então, esse é -7 é 10 elevado a menos 7, ou seja, esse número todo, 1456, está sendo dividido por 10 milhões, tá? Então, por isso é um número muito pequenininho. E aqui, esse cara aqui é um vetor, tá? De 10 posições. Tá? Na verdade, todo mundo é vetor, agora esse cara aqui é mais vetor do que os outros. E, bom, essas duas funções, character e toString, têm papel semelhante. E aí, em vez de ficar teorizando sobre elas, vamos rodar o programa, o R-Script, e ver o resultado. E a partir da análise do resultado, a gente consegue gravar o que as funções fazem, tá? Uma coisa que eu acho muito útil, e não só eu, claro,
a gente tem alguns programinhas de exemplo, né? E na verdade é uma coisa bem comum aí por aí, o pessoal até chama de sample code, código de amostra, e assim que a gente acaba entendendo. A gente lê a descrição teórica, fala, pá, mas o que é isso? Aí vê o exemplo e fala, ah, tá, então vamos praticar isso aqui. Então vamos rodar. Olha aqui, a gente não tem nenhuma impressão, pedido de impressão. Então tudo que a gente está vendo aqui, a princípio a gente depende do eco, tá? Então vamos rodar com eco. Tá, e aí? Não gerou nenhum eco? Tá, não gerou nenhum eco porque nenhum desses, aqui só tem comandos de atribuição, e os comandos de atribuição não geram eco. E então, como que a gente faz para fazer? Para ver o que está entendendo? Vamos olhar aqui no coração do R, que é o nosso fiel escudeiro aqui, vai resolver nosso problema. Então, a primeira linha, tá bom, criou um número inteiro. Ah, sim, as coisas aqui estão escritas dessa forma, N1 e C1, etc. N de número, né? 3 números, né? 3 vetores numéricos, e aqui 3 cadeias de caractere, tá? E no final do nome da cadeia tem a letrinha, o sufixo AC. AC porque essa cadeia foi gerada pelo sCharacter, tá? Que é a função que gera caracteres, né? Pega a coisa aqui que está como parâmetro e gera um vetor de caracteres. E aqui tem uma outra função que chama toString. Bom, para comparar as diferenças das duas, a gente vai ver o que está sendo gerado aqui. Então vamos lá. Comparar o número 1, né, como a gente falou, um número em dupla precisão, como pela função sCharacter. Então deu um entre aspas, um vetorzinho entre aspas, beleza, uma posição entre aspas. Esse mesmo número 1, agora pela toString, que é o C1TS. Também uma string, um vetor de caracteres, com uma única posição. Beleza, sem problema. Agora o número, né, que é o numerão lá, numerinho, né, em ponto flutuante. Tá? Então primeiro pela AC e depois pela TS. Então, beleza, os dois perfeitos, iguaizinhos, tá? Não tem dúvida. Bom, e agora o vetor de números inteiros. Primeiro pela C, que é o C3AC, e depois pela TS, que é o C3TS. Então aqui, beleza, ele foi lá em cada um dos elementos do vetor, de números inteiros, e converteu numa string, sem problema, não tem o que dizer, né? A gente sabe que aqui é string porque está entre aspas, e sabe que aqui não é string, que é número, que não está entre aspas. Agora vamos ver o que é o TS, o que foi gerado pela toString. Olha só, ele abriu aspas, fechou aspas. Então, aqui dentro tem uma string só. Por isso que não tem essa informação aqui, CHR, 1 até 10, etc. Tá? Então, o que ele fez foi compactar todo aquele vetor numa única string. E para diferenciar os elementos, ele colocou vírgulas. Então, tá o número 1 daqui, está aqui, a vírgula separando ele do número 2 e assim por diante. Ou seja, nesse caso aqui, o AC fez o que a gente estaria habituado, né? Que gerou um vetor de caracteres, convertendo um por um dos elementos do vetor de números inteiros. Já a toString fez outra coisa bem diferente. Ela gerou uma única string e separou os elementos do vetor original com vírgulas. Tá? Então, beleza, não tem muita dúvida. Então, vou ver agora o outro exemplo, que é a conversão dos números. Bom, em primeiro lugar aqui, eu poderia, teoricamente, usar essas strings que eu criei, mas o espírito desses programinhas é que eles sejam autônomos, eles possam rodar, né? Programinhas que vão estar no livro, etc., vão estar também disponíveis para download. A ideia é que eles sejam autônomos, eu consiga rodar cada programa independente do outro. E, em particular, eu vou ter em ambientes onde os números não são compartilhados, ou seja, eu gero aqui, na próxima geração, execução
desse programa, aquelas coisas todas de lá não estariam disponíveis. Então, desse jeito, eu fico tranquilo, em qualquer situação estaria disponível. Claro que eu estou rodando dentro do RStudio, aqueles números estão disponíveis, estão aqui no coração do R, mas nem sempre é assim. E aí eu consigo rodar esses programinhas do jeito que eu quiser, na ordem que eu quiser, ninguém depende de ninguém. Então vamos rodar o programa, tá? Aqui, ó, de novo vai acontecer aquilo que eu falei. A gente não vai ter eco nenhum, porque só tem atribuições, e atribuições não geram eco. No máximo, a atribuição reclama, tá? Então vamos rodar, tanto faz rodar de um jeito ou de outro. Então vamos ver aqui, deixa eu aumentar só essa área de exposição, e vamos ver o que foi mostrado. Bom, isso aqui está claramente a execução desse segundo programa, Character 02, não? 02, ou 2R, sei lá como é que fala em inglês. A gente finge, a gente tem que fingir de vez em quando, precisa falar em inglês. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu estou gerando os números ou como inteiro ou como dupla precisão. Por quê? Quando eu vejo isso aqui, eu não sei se esse número era inteiro ou não. Então, como eu falei, no R é inteiro, né? E aqui, desculpa, no R não é inteiro. Esse número aqui no R, sozinho, né, sem a string, ele é um número de dupla precisão. Então, mas eu posso, na hora que eu estou gerando essa string, por exemplo, eu estou lendo de algum arquivo de dados, eu falar, não, eu sei que esse negócio é um inteiro. Ou então eu sei que esse negócio é um double. E aí, conforme com essa informação aqui, eu gero o que eu quero. Bom, só mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Lembra, no R, o número inteiro é um cidadão de segunda classe. Quer dizer, quando eu não falo nada, a gente não coloco lá explicitamente, eu escrevi um número, o R entende, esse é um número em dupla precisão. Então, quando eu escrevi as numeric aqui, o R já está sabendo que isso aqui vai ser um duplo. Tá? Numérico, para ele, é um número em dupla precisão. Agora, quando eu quero um número inteiro, realmente, eu tenho que pedir explicitamente. Então, eu digo as integer. Então, vamos ver aqui, cadê o N4, tarará, ó. Então, beleza, ó, N4 double virou um número, não está nada escrito, é um número em dupla precisão. O N4 integer virou um número com um Lzinho no final. Esse Lzinho no final é o que diz, esse número é um número inteiro, tá? Bom, agora vamos ver esse cara aqui, que como eu falei, é um número muito pequeno, é 0, quer dizer, uma sequência de 6 zeros, 1456, tá? Aí eu fui converter ele para dupla precisão, beleza, tá lá de novo, igualzinho, tá? Só sem as aspas, né? Claro, já quando eu escrevo sem aspas já é um número. Eu pedi para ser um número, ele fez um número. Agora aqui eu vou converter esse número para inteiro. Opa, virou zero. O que é isso? Bom, a ideia é bem simples. Quando eu peço que um número seja convertido para inteiro, ele vai pegar só a parte inteira. Então, esse número como que era? Era 0,0, uma sequência de 6 zeros, 1456. Bom, e a parte inteira, que é o zero, antes da vírgula, é zero. Então, aqui está zero. Tá legal? Bom, esse outro aqui. Vamos ver, isso aqui é uma coisa interessante que a gente vai trabalhando com R, vai descobrindo coisas. Foi um pouco de programação descuidada que eu fiz, mas eu achei relevante a gente comentar. Tá? Na verdade, o que eu estava querendo fazer nesse caso aqui, N6? Eu queria converter um vetor de caracteres. Desculpa, um vetor de número, vetor de caracteres, é isso aí, com 10 posições, exatamente. Então, aqui é o jeito certo. Eu criei um vetor e pedi para ele converter. E aqui está errado. Então vamos ver por que está errado. Então vamos ver o N6C, o que ele fez. Beleza, ele foi lá, foi nesse vetor aqui, tá? E converteu cada um dos elementos para um número inteiro. Beleza, o que ele fez, no fundo, foi só tirar a aspinha, entre aspas, né? Um jeito de pensar. Ele converteu aquilo lá que era caractere para um número. Aquilo lá que está num jeito que a gente consegue ler, consegue imprimir,
e isso aqui que está num jeito que só o computador entende, tá? Aqui ele já também está fazendo uma conversão para a gente, claro. Agora, olha só que interessante, inteiro não, que interessante. Aqui eu peguei, coloquei aspas, tarará, um monte de números, achando que ele ia entender que isso é um vetor. Só que ele não entendeu, no see, né? Está dizendo não estou usando o C. Ele entendeu que isso aqui só era o número que ele devia converter. E o resto aqui? O que é essa sequência enorme aqui? Bom, na verdade é o seguinte, a maior parte das funções do R tem um conjunto muito grande de parâmetros. Esses parâmetros normalmente têm valores default, então nem preciso escrever. Por exemplo, aqui nesse caso do as integer, eu não escrevi nada, só escrevi o valor. O resto o R se pensou sozinho, né? Agora aqui não. Aqui o que aconteceu foi que esses parâmetros todos, o R foi lá assumindo, estudando as coisas e no fundo não deu em nada. Às vezes o R percebe, quando ele está esperando um valor, sei lá, o true ou false, ou alguma coisa assim meio muito especial, ele fala, opa, esse parâmetro que você passou aqui está errado. Mas nesse caso o R não percebeu, né? Ou seja, eu comi mosca porque programei errado, e o R comeu mosca porque não avisou. Na verdade, claro, o R é um servo aí da gente, né? Que o erro é meu, né? Mas só para dividir aí a responsabilidade, eu falo que o erro é dele, mas tá bom. Então vamos lá. E agora aqui por último, prometo que é por último mesmo, que a gente encerra essa sequência, eu vou tentar converter aquela stringona, quer dizer, uma string onde os números estão separados por vírgula, né? Os elementos do vetor. Por exemplo, aqui poderia ter sido o resultado, né, como foi no exemplo anterior, de um vetor de números inteiros que foi convertido por aquela função toString. Então vamos ver o que aconteceu. São os números N7. Bom, nessa primeira coisa aqui, quando eu pedi para converter para double, o que ele falou? Olha, N7 double aqui, tá vendo? Ele gerou um cara que é NA real. O que ele falou para mim? Ele falou, em primeiro lugar, que é not available, NA, né? Não disponível. Não disponível quer dizer, eu não sei que coisa que é essa, não posso te informar, tá? E aqui real é o seguinte, a gente está pensando na matemática, os números inteiros são um conjunto e o que envolve ele é o conjunto dos números reais. É uma discussão mais longa, mas não interessa. Então, um outro jeito de ver os números em ponto flutuante é chamar eles de números reais. Então, é o que está escrito aqui. É o not available real. Agora, o outro, aconteceu a mesma coisa, só que é um número... Quando eu falei N7 integer, ele falou, eu não sei como é que eu traduzo isso aí. Que o R só sabe traduzir, abre aspas, fecha aspas. Aqui está, abre aspas, um número, vírgula, outro número, tá? Quando é só o número, abriu aspas, fechou aspas, o R se vira. Agora ele se embaralhou com essas vírgulas. Ele falou, não sei converter, tá? A gente vai ensinar para ele como é que converte, mas numa outra ocasião, tá? Já está tudo previsto, pode ficar tranquilo. Então, o que é isso? Ele avisou para a gente que não conseguiu converter, mas falou, alguém me pediu para converter para inteiro, mas eu não sei como fazer. Bom, e aqui, nem sempre a gente vai poder ver isso, mas quando a gente está rodando o programa no RStudio, a gente vai ter acesso às mensagens de aviso, de erro. Tá? A mensagem de erro normalmente está em vermelho. Tá? Ele está avisando para a gente que foram gerados valores não disponíveis, NA, né, por coerção. O que é coerção? É tudo que eu estou fazendo aqui, essas conversões de cá para lá, de lá para cá, no R são chamados de coerção. Bom, é isso. São programas bem simples, mas trazem bastante questões interessantes. Espero que tenha sido interessante ouvi-los. Muito obrigado. Até o próximo, que a gente vai falar de coisas um pouquinho mais avançadas. Muito obrigado.